Vamos lá, para a cabeça da Riley, eu cortei uma vez a parte da frente e transferi todo o risco com a caneta fantasminha. E com uma tesoura de ponta bem fininha, eu fui retirando a área dos olhos para essa área ficar vazada e aplicar atrás o fundo. Fiz também o molde da parte de trás da cabeça, usando o mesmo molde, fiz o cabelo, porém retirando as orelhas. Para fazer o fundo dos olhos, eu recortei um feltro branco e vou aplicar com a cola quente, passando cola bem na beiradinha do recorte dos olhos que eu fiz. E aí vai colando e passando o dedo para que essa colagem ela fique muito bem feita, tá? E esse olhinho ele não deforme ou abra na hora do enchimento. Eu verifico se a colagem ficou bem feita, não ficou nenhum espacinho sem colar. E retiro, tá? Todo a sobra de feltro que ficar, tá? Dessa colagem, deixando claro, tá? Uma margem para o feltro esticar. Porque com enchimento o feltro cede, tá? Então, não pode cortar muito rente, senão corre o risco de abrir. Depois que eu fiz isso, eu vou pegar a parte de trás e vou alinhar com a parte da frente. E com a caneta fantasminha, eu vou marcar ali a separação das orelhas da cabeça. Faço na parte da frente e na parte de trás. E passo cola quente nas orelhas para dublar as orelhas, tá? Que eu quero que essas orelhas elas fiquem sem enchimento. Feito isso, eu vou posicionar a parte de trás do cabelo e passar a cola como se fosse uma meia-lua, tá vendo? Sem passar na borda, tá? Porque a gente precisa casear. É só para fixar e não ficar saindo do lugar enquanto a gente faz o caseado. Se ficar alguma sobra de feltro, tá? Vocês retiram, refilando com a tesoura. Eu separo assim, ó, a parte de baixo do cabelo e vou começar caseando, tá? Da parte de baixo das orelhas. Esconde o nozinho, tá? E nessa parte das orelhas eu vou fazer o ponto atrás, tá? Separando a cabeça das orelhas. Seguindo o risco que a gente fez com a caneta. Faço isso na orelha e volto com o caseado e vou fazendo em toda a volta. Lembrando que a parte de baixo a gente não costura o cabelo junto. Depois que eu costurei tudo, eu vou abrir, tá? Na parte de trás, levanto a parte do cabelo que eu não costurei, marco ali mais ou menos 1,5 dedo, tá? Da costura do queixo, abro, tá? Para não correr o risco de cortar a parte da frente do rosto. E vou abrir, dá um piquezinho, tá? E abre mais um pouquinho. Não precisa abrir muito, tá? Porque conforme a gente vai colocando o enchimento, sempre cede um pouquinho mais. E é importante que o pescoço entre bem apertadinho aí depois. E faço todo o enchimento da cabeça. Terminei o enchimento, tá? Ficou assim, eu levanto a parte de trás,
pra gente fazer todo o aprofundamento, tá? Nessa parte da cabeça, tá? Eu aprofundo ali a área dos olhos, onde eu vou colocar o olhinho depois de trava. Indo e voltando com a agulha, tá? Deixando bem fundinho para o olho encaixar bem direitinho. Atravesso para o outro lado, na diagonal, tá? Para que essa travessia da linha não atrapalhe o pescoço entrar depois, tá? Ou se preferir, achar mais seguro, você finaliza a costura e recomeça do outro lado para aprofundar o outro lado do olho. Finalizei, vai ficar assim. E aí é só arrematar a linha com nozinho. Prontinho. Para o nariz, eu cortei 2 vezes, tá? O molde do nariz. E vou casear esse nariz, tá? Toda a volta. Faz pontinhos bem pequenininhos para ficar bem delicado. E aí é só encher, tá? Bem esse narizinho, ó. Enche bem, deixa bem gordinho pra gente aplicar ele aqui. Mas antes de aplicar o nariz, a gente vai bem no meio, tá? De onde a gente fez a marcação do nariz e a gente vai aprofundar esse meio. Para que esse nariz encaixe bem bonitinho aí, tá? E fique bem acabadinho, bem delicado. O aprofundamento é a mesma coisa que a gente fez nos olhos, tá? É só no meio mesmo. Finalizei, vai ficar assim o rostinho. E agora eu limpo o bico da pistola e tiro a marcação, tá? Do nariz. Mas só do nariz, porque da boca a gente ainda vai precisar para pintar. Já aproveito e colo o meu olhinho de trava, tá? Tô usando o olho azul de trava, número 16. Eu colo com cola quente mesmo, tá? Reparem que o olhinho dela fica pra dentro assim, ó, tá? Não é no meio, não. E vou colar logo o nariz também. Passa um pouquinho de cola e colo bem centralizado, tá? Nesse buraquinho que eu fiz com aprofundamento. Agora com a tinta chocolate, eu vou pintar as sobrancelhas, tá? Usando um pincelzinho mais quadradinho assim, tá? Eu uso sempre pincel de maquiagem, tá? Não uso pincel de pintura, porque o pincel de pintura tem as cerdas mais duras e acabam levantando mais pelinho do que o necessário, tá? E vou preenchendo com a tinta chocolate toda a sobrancelha. Eu vou fazer nas duas, tá? Mas vocês vão ter lá no molde também, tá? Se vocês quiserem, para fazer no feltro, tá? Quem achar que não tem habilidade com a tinta, pode fazer no feltro.
E aí eu finalizei a pintura com a tinta chocolate e antes de secar essa sobrancelha eu venho com a tinta camurça e vou aplicando por cima para clarear e dar uma luz, tá? Na sobrancelha. Faz isso nas duas sobrancelhas. Esse detalhe vai dar a sensação de fio, né? De pelo. Finalizei e agora com a tinta, eu usei a tinta coral, tá? Para pintar a boca. Com o mesmo pincel, eu vou preencher toda a área da boca. A mesma coisa serve para a boca, tá? Eu vou deixar lá o moldezinho da boca, caso vocês queiram recortar no feltro e colar. Vai preenchendo bem, tá? Todo o espaço. Com bastante cuidado para não deixar sair da área que a gente marcou com a caneta, tá? E agora com a rosa chá, eu vou também fazer a mesma coisa que eu fiz na sobrancelha. Eu vou clarear um pouco essa boca. Vai ficar assim a boquinha. E agora eu volto novamente com a tinta chocolate e a pontinha da agulha, tá? Eu vou fazer o risco da boca, tá? O sorrisinho da boneca. O ideal é que se espere, tá? Secar a primeira parte que a gente fez com a tinta para depois a gente aplicar por cima. Ó, vai ficar assim. Caso vocês queiram, podem fazer também com bordado, tá? O ponto atrás, uma linha numa cor semelhante e fazer aí o pontinho atrás, ao invés de pintar. Nos olhos, ainda com a tinta chocolate, tá? E a pontinha da agulha, eu vou fazer aqui essa marcação do olhinho. Vou fazer do outro lado também, tá? É como se fosse uma maquiagem, né? Um delineado, né? Quase isso. Tá? Eu vou até o finalzinho do olho, mas deixo a parte de baixo sem fazer, tá? Deixa bem marcadinho, faz bem na beiradinha. Ó, vai ficar assim. E aí agora a gente vai fazer o aprofundamento do cantinho do sorriso, tá? Deixando ela com a expressão de sorrindo mesmo, tá? E aí a gente entra pelo enchimento, tá? Onde a gente fez o enchimento, para não atrapalhar a colocação do pescoço depois. Faz os dois cantinhos, tá? Não precisa aprofundar muito, não. É só um detalhezinho para dar um ar de feliz, tá? Na boneca. Vai ficar assim, ó.
Sempre depois que eu termino de pintar, eu passo o isqueiro para tirar a primeira marcação da caneta e selar toda a pintura, tá? Lembra de tirar, tá, a marcação também ali do risco, tá? Da separação das orelhas que eu fiz com a caneta. Agora, com a tinta camurça, a gente vai fazer todo o sombreamento, tá? Das linhas de expressão da boneca. Com um pincel bem macio e mais achatadinho, assim, a gente vai passar na tinta, tirar o excesso, tá? Não esquece de tirar o excesso num retalho de feltro. E vai fazendo ao redor dos olhos, tá? Não é nada muito forte, mas faz a diferença. Vai fazendo todo ao redor do rostinho. Pessoal, vocês me desculpem, tá? Os barulhos externos, mas é que aqui, se eu quiser gravar, tem dias que tem que ser assim, né? Vocês entendem. Passo também nas orelhas, tá? O importante é passar, né, as informações. Se vocês entenderem as informações, tá ótimo. Faço também na boquinha, tá? Embaixo do nariz. Acima do nariz, tá? Não é o pincel carregado de tinta não, tá? É quase nada de tinta no pincel. Tira bem o excesso no retalho de feltro. E agora com a tinta rosa chá e um outro pincel mais cheinho, mais gordinho, né? Eu vou fazer, tá? A bochechinha, né? O rosadinho da bochecha. Eu costumo dizer que é a saúde, tá? Do boneco. Da Hailey. Olha que bonitinha que ela fica. Pessoal, eu não sei pronunciar o nome dela corretamente, tá? Vocês me desculpem, mas vocês vão ouvir o vídeo inteiro eu falar Hailey. Minha filha quer me corrigir, mas é assim que eu sei falar, né? Se tiver algum professor de inglês por aí, me ajudem, por favor. Eu reparei que essa marcação do olhinho que eu fiz não deu uma boa expressão à boneca, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz ela até chegar pertinho do olho, tá? Ó, inteirei. Eu achei que ficou mais interessante assim. Eu vou mostrar pra vocês agora como montar a franja da Hailey, tá? Aqui eu já tô com todas as franjinhas já prontas, então eu vou mostrar só nessa parte aqui como a gente vai fazer, tá? Lá no molde, vou mostrar a vocês vão ter um gabarito, esse aqui é só um esboço, tá? Mas vocês vão ter um gabarito numerado, tá? De onde vocês vão ter que posicionar, tá? A franjinha delas pra ficar tudo no lugar certinho, tá bom? Deixa eu deixar aqui de lado e mostrar a vocês. Eu dublei, tá? Todas as partes da franja. Tô aqui com um pedacinho de feltro, deixa eu ver se cabe aqui. Vamos ver. Eu quero que ela caiba aqui. Cabe. Usando a cola de silicone, eu vou dublar, tá? Deixa eu tirar aqui, ó. Tô com... Isso aqui é tinta com cola. Mão de artesã, né? Pode usar a cola quente aqui também, se você tiver habilidade, tá? Eu vou usar a cola fria, porque dá pra ajustar, né? A cola quente colou, já era. Como a cola de silicone fria, ela demora um pouquinho mais na secagem, eu tô colando aqui em cima, tá? Da marca
do feltro aqui, ó. Mas não tem problema não que vai ficar pra dentro. Depois que eu fiz essa dublagem, né? Eu tiro aqui, ó. Vou tirar a sobra, tá? De feltro que fica aqui. Por que que a gente faz a dublagem? Pra poder o feltro ficar com mais estrutura, né? Mais durinho, mais grossinho. Aqui no caso eu não quero nem que ele fique duro, só estruturado, tá? Ó, vou selar aqui. Deixa eu tirar aqui que eu deixei, tá? Numerado. E aí eu vou aqui, ó, no meu gabarito e vou ver aonde que eu coloco essa, que lado é a posição, né? Desse cabelo na cabeça, pra gente fazer uma pinturinha aqui, tá? Então, eu sei que é desse lado aqui que eu tenho que pintar. Para, tipo, fosse, como se fosse umas luzes, tá? No cabelo dela. Tô usando amarelo canário. Deixa eu achar o meu pincel. Tá aqui na água, deixa eu secar. E aí, essa pintura aqui, ela não tem muito, assim, muita regra. Ah, tem que ser assim, não. Tá? É só uma pintura pra gente fazer como se fossem as luzes do cabelo, né? Aqui da personagem. Vai seguindo meio que uma intuição, né? Como se fossem os fios do cabelo e tal. Pode parecer que não, mas dá um efeito super bacana depois na peça. A gente vai reservar, deixar tudo secar aqui bonitinho, tá? Pra gente depois montar. Antes de montar a franja, a gente vai ter que montar o cabelo dela, tá? A parte de trás. Vou pegar aqui a minha bonitinha, vou colocar aqui. O que que eu fiz? Ó, cortei aqui um monte de tirinha, ó. Na cor do feltro que eu tô usando pro cabelo, tá? As cores vão ficar lá no molde, tá? Eu cortei aqui 1 centímetro de largura, tá? Pra mais ou menos 52 de comprimento, tá? A gente não vai usar tudo isso, porém, eu vou deixar assim porque a gente vai ter que cortar depois, não sabe o quanto vai precisar cortar, tá? E o que que eu vou fazer, ó? Vou pegar esse cabelo, vou botar um pouquinho de cola aqui e vou colar ele, preste atenção, ó, assim, pra frente. Depois vocês vão entender por que que ele tá sendo colado nessa posição. E nós vamos fazendo assim, em toda a volta da cabeça, tá? Ó. Quando colar, cola sobrepondo, tá? Ao outro cabelo. E nós vamos fazer isso em toda a volta. Porém, a nossa cabeça ainda não está colada ao corpo. Eu vou fazer o quê? Para me ajudar aqui no processo e deixar meio caminho andado aqui, para quando a gente colocar na cabeça, a gente termina o cabelo dela. Eu vou colar aqui, ó, toda essa parte do cabelo acima do furo do pescoço, tá? Porque eu ainda preciso introduzir o pescoço dela aqui para depois finalizar esse cabelo. E aí eu vou colando, tá? Vou colando até onde... Eu vou colando até, ó, até onde eu limitei aqui, colando o cabelo. Essa parte do cabelo, tá? Eu vou colando as mechinhas até aqui, mais ou menos até o final da orelha, tá? Eu já colei aqui metade da cabeça, tá? Vai ficar assim, ó. A gente vai colar sempre, tá? No mesmo sentido. Toda a cabeça vai ser colada com o cabelinho pra fora, tá? Pra quando a gente virar assim, ó, a gente ter esse efeito aqui, ó, tá? Então, feito isso, pra adiantar, porque o resto do cabelo aqui atrás a gente só vai poder fazer quando a gente colocar a cabeça no corpo, tá? Mas aí eu posso já adiantar a parte da frente do cabelo, que é a franja, tá? De olho no gabarito, a gente vai começar a colar já a montagem aqui da franja, tá? Seguindo o nosso gabaritozinho bem bonitinho aqui. Vamos começar com as laterais, né? Aqui do cabelo. A costeleta, vamos dizer assim, tá? A gente vê qual é a posição aqui certinha. E a gente começa colando aqui, ó. Na lateralzinha, tá? Rente a orelha aqui, tá vendo? Deixa aqui, ó, só essa pontinha da orelha sobrando e cola, tá? As duas partes aqui.
É só seguir o gabarito certinho que vai dar certo, tá? Ó, colei aqui. Depois que eu colei aqui, eu vou colar essa parte maior, tá? Quando cortar aqui o molde, tá? Tem que lembrar de cortar assim, ó. Tá? Cortar até o final aqui da marcação da franja. E a gente vai encaixar ela aqui, ó. Um pouquinho aqui, ó. Ó, rente aqui a orelha, tem que ficar acima dessa parte, tá? E aqui rente também essa colagem do cabelo de trás, tá? Pode até botar um pouquinho mais pra cima. Por quê? Porque eu não quero que tape o rostinho dela aqui, tá? O olhinho. Pode até tapar um pouquinho da sobrancelha, tá? Mas não é pra ficar muito em cima do olho. Vi que tá no lugar certo? Eu vou passar minha cola aqui. Passo um pouquinho aqui no topo. Centralizo ela aqui. E vou fazer o resto da colagem. Não é pra colar ela toda no rosto aqui na frente, não, tá? Aqui na frente ela vai ficar soltinha assim mesmo. Certo? E agora a gente vai colar essa parte aqui desse lado do cabelo. Também a mesma coisa, tá? Tem que ficar acima da orelha, tá? Minha colinha aqui. E vou colar ela aqui nessa posição, assim, ó. Ó como é que vai ficando, tomando forma a franjinha. E agora a gente tem mais umas 3 partes. Essa maior, tá? Vai estar lá no molde indicado. Ela vai aqui nesse meio aqui, tá? Também não vamos passar cola em toda ela, não. Só na metade, tá? E cola ela juntando aqui, tá? Na divisão do cabelo. Vai ficar assim, ó. Essa parte, ela vai vir aqui, ó, mais pro meio, tá vendo? Assim. Também não é pra colar toda ela, a gente cola só essa parte. Vou até colar um pouco mais essa parte maior aqui na outra, só pra assentar aqui. Ó. E essa última parte que a gente cola aqui virada pro outro lado do cabelo, tá? Meio aqui, ó, aqui sobrepondo a outra parte. E aí, ó, tá prontinha a franjinha, sendo que a gente só vai poder finalizar aqui o rabinho de cavalo dela quando ela estiver no corpo. Para o corpo da Hailey, o molde ele vai estar dividido assim, ó, na parte de cima do corpo e a parte das pernas, tá? E aí, a gente vai cortar a parte de cima 2 vezes no feltro na cor da pele e a parte de baixo 2 vezes no feltro preto, tá? Que é a parte da calça dela. E aí, a gente vai precisar unir essas 2 partes antes de casear, né, o corpinho. O que eu vou fazer, ó? Vou colocar assim e vou pegar essa parte de baixo e vou virar pra cima dessa, tá? Vou unir, tá vendo, ó? As 2 partes e vou passar aqui um caseado pelo lado do avesso, tá? Pelo lado avesso a gente vai casear aqui. E vai ficar assim, ó. A gente vai fazer nas 2 partes, tá? Do corpo. Pra unir. E aí, a gente vai juntar depois as 2 partes, depois que eu caseei essa parte aqui e aqui, a gente vai unir as 2 partes e casear normalmente, fechando o corpinho, tá? Lembrando que a gente deixa sempre a abertura aqui, nas pernas pra fazer o enchimento e depois faz o ponto fuxico, tá? Aqui na perninha. Os braços, vocês já sabem, né? Como faz. Corta 2 vezes pra cada braço, tá? Vamos unir as 2 partes e casear, começando aqui na parte do ombro, tá? Caseando todos os dedinhos. E aí, eu paro aqui no punho, faço o enchimento de cada dedinho individualmente.
Posso colocar até um pouquinho de fibra já aqui na palma da mão. E aí sim eu continuo caseado até aqui em cima e finalizo o enchimento e fecho aqui a parte do braço. Eu já caseei o corpinho, tá? Unindo as duas partes. Enchi, como eu falei pra vocês, pela perninha, tá? Enche bem, faz um fuxico aqui na abertura, né? Que ficou da perna. Já até coloquei o sapatinho aqui, ó. Mas eu vou ensinar o outro sapato, tá? Como a gente vai fazer a meia, tudo bonitinho pra vocês. Mas agora a gente vai fazer a blusa, que ela usa por baixo do casaco. Cortei 2 vezes o molde da blusa, tá? Já até fiz aqui, ó, na parte da frente. E aí, essa pintura, se vocês não quiserem fazer na parte de trás, não é necessário, porque ela usa o moletom. E só vai aparecer essa parte aqui da blusa e a ponta de baixo, tá? Eu vou fazer aqui na parte de trás só pra mostrar pra vocês como eu fiz, tá? Pra fazer a gola, tá? Eu tô usando a tinta de tecido Azul Caribe. E aí, eu vou pegar um pincelzinho que seja mais quadradinho assim, ó, tá? Pra pintar essa bordinha aqui da golinha dela. Vai pintando, tá? Seguindo aqui o formato da gola, não tem segredo nenhum. Se vocês não quiserem pintar, tá? Pode também colar o feltro aqui, um tom de feltro parecido, e fazer a colagem. Porém, a minha inspiração, a foto em que eu me inspirei, ela usa uma blusinha tipo tie-dye. Então, o melhor efeito que eu encontrei, tá? Foi esse, com as tintas. Agora, eu vou usar o verde abacate, tá? Só que agora a gente vai usar outro pincel. Vou usar o pincel, esse pincelzinho aqui que normalmente eu uso pra esfumaçar, né? No rostinho. E aí, eu vou molhando a tinta aqui e vou... Não precisa tirar muito do excesso, não, ó. E vou fazendo aqui, ó. Tá? Retira o excesso, mas sem tirar de vez aqui. E vai fazendo. Depois do verde, vai vir o violeta, tá? Tenha sempre um copinho com água pra limpar o pincel. E aí, eu vou usar o violeta aqui agora. E a gente vai fazendo assim com todas as coresinhas que a gente vai usar na blusinha dela, tá? E aí, eu vou fazendo assim, tá? Usei o violeta, e aí a mesma cor a gente vai usar, do mesmo jeito a gente vai usar o rosa escuro, tá? Vai fazer mais embaixo, e no final vai ser o amarelo, tá? Esse aqui é o amarelo canário. Depois que a gente fizer essa pintura toda, a gente vai vir aqui no corpinho dela, tá? E vai posicionar a blusinha. Você vai escolher qual você quer pra parte da frente, qual a parte de trás. Vai posicionar aqui e casear as laterais, tá? Já caseei aqui, ó, as duas laterais da camisa. E agora a gente vai fazer a meia, tá? Pra meia é o seguinte, vai ter lá no caderno de moldes, tá? Esse molde aqui da meia. E aí, a gente vai precisar de 2 tirinhas de feltro, tá? Uma na cor verde. Esse aqui, se eu não me engano, é o verde limão. A gente vai colar aqui. E a outra na cor azul, tá? E a gente vai colar mais aqui embaixo. Desse jeito. Deixa eu ver se minha pistola já tá aquecida aqui pra gente colar aqui. E aí, tenta fazer essa colagem ficar quase na mesma altura, tá? Da colagem da outra meia, para que as duas fiquem igual, tá? Depois. A pistola tá só a benção. Mas vamos que vamos. Cola bem as duas tirinhas. Vamos cortar o excesso aqui. E agora, para aplicar na perna, a gente vai colocar aqui em volta da perninha, tá? Levando em consideração, ó, que ela tem que ficar aqui, ó, rente com o finalzinho da perna, tá?
E as duas tem que ficar na mesma altura aqui, ó. Igual aqui a altura, tá? Chegando aqui atrás, né, eu botei um pouquinho maior o molde, porque vai depender da quantidade de feltro que você colocar aí na sua peça. De feltro não, de enchimento, tá? Quanto que você vai encher, o quanto o seu feltro estica ou não. E aí, quando chegar aqui atrás, se sobrar muito feltro e a meia ficar larga, assim, tá? Você tira uma rebarbazinha aqui, tá? E ajusta ela bem a perna, tá? E faz o caseado aqui, fechando essa meia. Chegando aqui no final, depois que a gente casear, eu vou vir com a cola quente, vou passar um pouquinho aqui e só juntar aqui, tá? Pra fechar essa meia aqui, pra quando a gente colocar no sapato, ficar direitinho, tá? Já coloquei aqui a meia, ó, fiz o caseado aqui na parte de trás e passei um pouquinho de cola na parte de dentro, entre a perna e a meia, e só juntei aqui, tá? Isso aqui não tem problema, porque vai ficar dentro do tênis. Agora, a gente vai fazer o tênis. Para o tênis, eu cortei 2 vezes a base do papelão, tá? Isso porque eu tô usando papelão. Se for papel Paraná, capa de caderno, um material mais grossinho, só precisa cortar uma vez para cada pé, tá? Eu tô cortando aqui 2, porque esse papelão, ele não é muito... não tem muita estrutura, né? Aí, pra ficar bem firme, eu corto 2 vezes, tá? E colo um no outro assim. Pra ele ficar bem firme, tá? Vou pegar um retalho de feltro preto. E vou observar aqui, ó, qual é o lado, tá? Que eu vou precisar colar. Por quê? Porque o pezinho tem o lado direito e o lado esquerdo. Então, essa parte mais curvadinha do pé é pra dentro da perna, tá? Então, tendo em vista que esse pé tá pra esse lado, eu preciso colar ele assim, pra ter os 2 pés na mesma, né? Na posição oposta, na verdade, tá? Esquerdo e direito. Eu passo uma colinha aqui, ó. E colo ele aqui nesse retalho. Essa etapa vocês conhecem, né? Corto no retalho e venho tirando aqui, ó, a sobra do feltro, deixando a nossa margem de costura. Não esqueçam que tem que deixar margem para fazer o caseado depois. Fiz isso, vou reservar, tá? Essa parte aqui, pra gente passar para as outras partes. Vou precisar cortar 2 vezes, né? Uma para cada pé. Essa parte aqui, que é a parte da frente. E 2 vezes essa parte aqui, que é a parte de trás do tênis. E 2 vezes, esse branquinho aqui, é essa parte aqui, tá? Da frente do tênis. Essa parte aqui, eu coloquei ilhóis, tá? Porque a gente vai usar o cadarcinho. Mas se vocês não tiverem alicate de ilhóis, não tiverem como usar o ilhóis, pode somente fazer o furo e passar, tá? O cadarço. Ou irem lá no vídeo do Super Mario, tá? Onde eu ensinei a fazer um detalhezinho aqui para colocar o cadarço com argola de bijuteria, tá? Procurem aqui no canal o vídeo do Super Mario, sapato do Super Mario, que vocês vão encontrar uma dica também. Ou podem simplesmente fazer como eu fiz no sapato do Vergonha e utilizar somente o feltro colado em cima para fazer o cadarço, tá? E aí, tendo aqui, ó, essas partes, a gente vai precisar cortar também uma tirinha, tá? Para fazer o detalhe em volta da sola. Uma tira de feltro branco. O que a gente vai precisar fazer? A gente vai pegar esse molde aqui primeiro, tá? Vai posicionar assim, ó. Tá vendo? Com a sola na direção da linguetinha aqui. Fiz isso, ó. Alinhou aqui. Se você tiver um prendedor, quiser prender, tudo bem. A gente vai começar caseando do meio para as laterais, tá? Eu caseio daqui do meio para cá. E aí, vou ajustando aqui a costura. E depois, né, eu finalizo aqui e venho de novo, pego aqui no meio pra lateral, pra poder ficar na posição certa o sapato, tá? Senão ele vai ficar tortinho. Quem não conhece o alicate de ilhóis, é esse mocinho aqui, tá? Como que coloca? Faz um furinho, aonde eu coloquei 3, tá? Um na beira,
de baixo, outro na parte de cima e um no meio. Eu creio que nem precise de marcação aqui, tá? Pra gente fazer isso. Você marca mais ou menos com a caneta, faz o furo com a tesoura, né? Se você tiver uma tesoura de ponta bem fininha, faz um furinho, não faz um furo muito grande, tá? Pro ilhós entrar aqui bem justinho. Deixa eu mostrar como é que é o ilhós pra vocês. Ó, o ilhós vem assim, tá? E aí, vocês vão posicionar deixando essa parte aqui pro lado de fora, tá? Que vai ficar ao lado de fora do sapato. Ixi, derramei tudo aqui, peraí. E aí, é só ir colocando e aplicando com um alicate. Só que eu tive problemas com esse alicate, tá? Primeira vez que eu uso, não sei se esse veio ruim, eu acho que ele tá meio torto. E eu tive um pouco de dificuldade pra pressionar aqui, tá? Mas, no geral, a bolinha na parte de trás, ele tem uma parte que tem uma bolinha e a outra não tem. Teoricamente, você vai encaixar ele, a parte de trás, na bolinha e pressionar, até que essa parte de trás se dobre, prendendo aqui o ilhós, tá? E aí, né, vamos supor que eu já tô com essa parte da frente aqui costurada, tá? Ela já tá costuradinha aqui no sapato. Então, eu vou vir com essa parte aqui, ó, a parte mais larga de baixo. Você vai encaixar ela aqui na parte de trás, alinhando aqui, tá? Tem que ficar as duas finalizações na mesma posição aqui. Eu vou fazer isso aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Ó, já finalizei aqui, ó, a costura do sapatinho, vai ficar assim, ó. E coloquei um pouquinho de enchimento aqui na parte da frente, tá? Enche bem essa parte da frente, pra gente conseguir colar o detalhe, tá? Da parte da frente do tênis. Essa parte menos arredondada aqui, ela vai ficar assim, ó, pra cima, tá? E aí, a gente vai colar aqui essa parte, tá? Tendo cuidado pra deixar ela bem... Pode puxar, tá? Bem ela, pra ela ficar bem rente aqui. Depois que a gente colou essa parte da frente, a gente vai vir colando toda essa lateral aqui, ó, com essa fitinha, tá? De feltro branco, tá? Vai passando cola, vai colando, vai passando, vai colando, deixando bem bonitinho aqui, tá? E depois esse detalhe aqui, ó, tá vendo? Esse risquinho eu fiz com a caneta permanente, tá? Que é aquele marcador pra CD, pra escrever em superfícies que depois não sai, tá? Mas se você tiver habilidade aqui pra fazer esse risco com a tinta de tecido preta, também pode fazer, tá? Finalizei aqui, ó, todo o detalhe do tênis. Ó que bonitinho que ele vai ficar. Coloco mais um pouquinho de fibra aqui, mas lembrando de deixar, tá? O espaço aqui pra gente colocar o pé, tá? Tem que ficar o papelão livre aqui da sola pra gente colar a perninha aqui dentro, tá? Tô usando aqui esse cordão de algodão, tá? Pra fazer o cadastro. Mas se vocês não tiverem, pode usar o feltro, fita de cetim ou qualquer outro tipo de cordão que vocês tiverem disponível aí. Esse cordão, quando a gente corta, ele fica abrindo aqui, tá? Então, o que eu fiz? Eu passei um pouquinho de cola quente aqui, ó, e fiz assim, pra gente conseguir colocar ele no tênis aqui. E aqui não tem segredo, né? É como se fosse colocar realmente o cadastro no tênis, daquela forma tradicional que a gente coloca no tênis da gente, tá? Coloca aqui, ó. E aí, o tamanho, eu sempre corto a mais, tá? Aqui, pra eu conseguir fazer o laço, tudo direitinho. Depois, no final, eu tiro o excesso e deixo só o necessário. E aí, aqui, ó, vai botando e arrumando, tá? Com jeitinho. O cadarço. Ó. Vai ficar assim, tá? Por enquanto não precisa ajeitar, a gente só vai ajeitar depois que a gente colocar a perna, tá? Ajeita aqui o enchimento pra frente, tá? E agora a gente vai colar a perninha aqui dentro. Vou passar cola, passa bastante cola aqui nesse finalzinho do pé.
E aí, a gente vai vir e vai colar ele no papelão, queimei o dedo, tá? Coloca, pressiona, segura e espera a cola, né, fazer o papel dela aqui, que é colar. E aí, pra finalizar esse pé, claro, depois que tiver coladinho aqui, a gente vai puxando com cuidado o cadastro, ajeitando ele aqui no pé. Se precisar, passa um pouquinho de cola aqui atrás para ajustar aqui e vai ajeitando na frente. Vai vendo se precisa colocar um pouco mais de enchimento aqui na frente, tá? E no final, você pode passar uma colinha aqui nessa linguetinha e colar ela aqui na meia para ficar mais firme, tá? Finalizei aqui, ó, o sapatinho, que ficou a coisa mais fofa desse mundo, né, gente? Ó, ela já fica em pé, bonitinha, tá? Ó. Lembrando que, quando a gente fizer o lacinho, tiver do tamanho ideal que a gente quer, a gente corta o excesso, tá? E passa novamente aqui, ó, a nossa colinha quente nas pontinhas, tá? Passa um pouquinho assim, ó, só passar o dedo pra não desfiar esse cordão. E aqui no laço, quando a gente finalizar o laço também, passa aqui, ó, no nozinho, um pouquinho de cola e aperta aqui pra esse laço não se soltar depois, tá? E agora, a gente vai fazer o casaco. Vamos reservar aqui o corpinho e vamos para o casaco. O casaco, nós vamos ter essa parte, que é a parte do corpo do casaco, tá? E essa parte, ela vai estar lá no molde separada, tá? A parte da frente e a parte de trás. A parte da frente, claro, é essa que tem a golinha, tá? A cavinha da gola. E a parte de trás vai ser a reta. Mas o que eu fiz aqui, pra me poupar o meu tempo? Eu peguei o meu molde e já coloquei no feltro dobrado aqui, pra não precisar ter que fazer o caseado aqui da junção da parte da frente com a parte de trás, tá? Mas caso vocês cortem separado, é só casear essa parte aqui pra juntar, tá? Basicamente, ele vai ser o mesmo processo de produção do casaco do Vergonha, tá? Fiz isso, se você caseou, você vai pegar o casaco, vai abrir aqui do lado do avesso, tá? Com a costura pra dentro. E vai posicionar aqui as mangas, ó. Deixa eu achar outra. E vai casear aqui as mangas, tá? Encontra aqui o meio e vai casear toda essa parte, juntando as mangas ao corpo do casaco. Vai fazer desse lado e desse lado aqui também, tá? E o capuz, né? A gente vai cortar 2 vezes também. E vai posicionar aqui e casear pelo lado do avesso, porque a gente vai virar todas as partes, tá? Tá vendo essa curvinha? A gente vai começar caseando dessa curvinha, tá? Caseia até essa ponta e vira. E temos o bolso, que eu vou ensinar vocês a aplicar também depois. Já caseei as mangas, tá? Unindo ao corpo do casaco. E agora eu vou, pelo lado do avesso ainda, tá? Dobrar, tá? Esse casaco aqui, unir, tá? Direitinho as partes. E vou casear as laterais. Essa lateral, tá? Toda. E essa lateral toda aqui também, tá? Eu esqueci de explicar que antes da gente fechar o casaco, a gente vai aplicar o bolso na parte da frente, tá? Nós vamos posicionar ele aqui, rente à costura, tanto as costuras laterais quanto a barra do casaco. Vou colocar aqui um alfinete para me ajudar a segurar ele no lugar, tá? E vou com o ponto atrás, tá? Fazer uma costura. Esqueci de fazer o nó da linha, tá? Mas basicamente aqui nessa parte de cima só do bolso, tá? Nós vamos fazer o ponto atrás. Porque as laterais, elas vão ser unidas quando eu fechar, juntamente, tá? Quando eu fechar o casaco. Agora que eu já apliquei o bolso e fechei, tá? As laterais do casaco, eu vou aplicar o capuz, tá? Eu fechei só mais um pouquinho aqui, e aí eu deixo só um pedacinho aqui, ó, tá? Pra gente
conseguir aplicar aqui na golinha dela. A gente vai aplicar, ó, dessa forma, tá? Coloca o biquinho do capuz aqui na gola, tá? A gente vai aplicar colocando os dois biquinhos aqui, ó, tá? E vai caseando toda a volta da gola do casaco, pelo lado do avesso, tá? Uma dica aqui, pra gente conseguir colocar esse capuz de uma forma correta, é você abrir aqui ao meio, tá? E aí, a gente vai dobrar também o casaco ao meio e descobrir qual é o meio do casaco. E colocar aqui, ó, tá? A costura do meio do capuz com o meio do casaco aqui, da gola do casaco. Faz assim que vai ficar mais fácil de ficar os dois lados iguais, tá? A partir do momento que fez o primeiro ponto, eu venho caseando pra cá até terminar essa pontinha aqui e venho caseando pra cá até terminar essa ponta. E vai ficar os dois lados iguaizinhos aqui depois. Já costurei, tá? O capuz aqui, ó, vai ficar assim. Cortei aqui no meio. E aí, agora, a gente vai abrir bem no meio esse casaco. Que a gente vai colocar aqui o fecheclé. E lembra que a gente tinha feito a costura do bolso aqui no ponto atrás? Pra essa costurinha não desmanchar, tá? A gente vem aqui, dá um pontinho aqui e um pontinho aqui. Ou até, se você não quiser dar um ponto, né? Pode passar um pouquinho de cola, mas bem pouquinho. Porque a gente vai costurar aqui ainda o fecheclé, tá? O zíper. Tô usando aqui um zíper, né? Azul, mais ou menos da cor do casaco. E vou cortar, né? Como sempre, essa sobra. A gente corta acima aqui desse terminal do zíper. Quem já fez o casaco lá do Vergonha, vai tirar de letra fazer esse casaquinho da Riley, tá? Deixa eu fechar o zíper aqui. E aí, a gente vai fazer o quê? Posicionar aqui, tá? Bonitinho o zíper. E aí, vocês vão ter duas opções. Ou simplesmente colar com a cola quente. Ou fazer como eu vou fazer aqui, que é passar o ponto atrás. Prendendo essa parte do zíper e esse lado. E finalizar, tá? Aqui, fazendo um pontinho, tá? Pra quando a gente cortar esse final do zíper, não escapulir, tá? O carrinho do zíper depois. Depois que eu fizer isso, aplicar o zíper, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá no casaco do Vergonha. Que é aquela parte do punho e aqui da barra do casaco, tá? As medidas vão estar lá no molde. Pra vocês cortarem, tá? O comprimento, ele sempre vai ser maior um pouquinho, mas é pra ficar sobra pra gente cortar depois, tá? E a aplicação aqui é simples, ó. Dobra, tá? Esse feltro que a gente cortou. E a gente vai começar aplicando assim, ó. Com ele dobrado pra dentro do casaco. Tá? A gente vai unir aqui, ó. E vai casear toda essa volta aqui. Tá? Caseando as 3 partes de feltro. Vai caseando até chegar aqui. Quando chegar aqui no final, vira e caseia unindo, tá? As 2 partes aqui da ponta. A mesma coisa a gente vai fazer na barra do casaco também. Deixa eu mostrar aqui o detalhe da finalização aqui do casaco, tá? Eu apliquei o zíper, porém, eu não cortei ele ainda, tá? E já apliquei aqui, ó, a barra de baixo, tá? Da mesma forma que eu fiz na manga. Eu vou virar essa barra pra baixo, tá? E aí, com a minha linha que ainda tá aqui, ó, já vou aproveitar ela aqui. Deixa eu passar ela de volta aqui pra frente. E aí, com a linha que ainda tá aqui, eu continuo aqui na frente, aplicando o resto da barra, tá? No zíper, tá?
Vou continuar o ponto atrás aqui no zíper e vou continuar aqui esse lado. Vou cortar aqui, finalizando, e aí eu faço aqui um pontinho aqui no final do zíper, que é pra prender aqui, tá? Pra o carrinho não passar direto. Finalizei aqui, ó, o casaquinho. Ó que fofo que ele ficou, ó. Ele abre, tá? Porém, eu dei um pontinho aqui, ó, no final, pra ele não sair, tá? Aqui. E agora, finalmente, vamos vestir o casaquinho no corpo, tá? A gente abre aqui o zíper, encaixa ele no corpinho da Riley. E aí, a gente vai fechar, porém, a gente não vai fechar todo, tá? A gente deixa um pouquinho aberto. Ajeita aqui as bordinhas aqui. Deixa eu queimar aqui essa pontinha. Ficou fofa, gente, que ela tá ficando. E a gente vai posicionar as mãozinhas, tá? Aqui, antes de colocar a cabeça. Eu vou encaixar a mão dela aqui dentro. Porém, não vai ser necessária a colagem do braço dela aqui, tá? Assim como a gente fez lá no Vergonha, que a gente não colou o braço, a gente também não vai colar aqui. Porque a gente vai posicionar de uma forma... Vou até colocar o bracinho um pouquinho mais pra cima. Aqui, ó, encostou aqui na parte do ombro, tá? Você sabe que tá certinho. Eu vou posicionar o bracinho dela e vou colar aqui no corpo. Não, esse não. Esse vai ficar reto. Vamos ver aqui. Na verdade, a posição do braço aqui, né? Você vai reproduzir aí da maneira que você achar melhor, tá? Eu vou colocar assim, porque vai remeter a uma posição na qual eu me inspirei, tá? Então, vai ficar assim. E essa outra mãozinha, eu quero posicionar ela. Enfio ela também. Deixa eu ver onde que eu vou posicionar. Na verdade, a posição que eu queria era ela com essa mão sobre essa. Porém, vai ficar muito tumultuado aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou posicionar as duas mãozinhas aqui no corpo, tá? Mas se vocês quiserem colar, abre aqui, cola aqui dentro o braço, tá? Mas eu vou deixar coladinho ao corpo assim, que eu achei bonitinho assim. Tá? Fica a critério de vocês na hora de produzir a pecinha de vocês aí. E aí, passa um pouquinho de cola aqui na manga também, dentro da manga pra colar no braço, tá? Pra esse braço não ficar soltando aqui depois. Lembrando, gente, que é uma peça decorativa, né? Supostamente. Então, vai ser o suficiente a colinha aqui. E aí, a gente fecha um pouquinho o casaco. Aí, aqui, se a gente quiser, pra dar um charmezinho, pra mostrar a blusa de baixo, né? A gente não teve aquele trabalho todo pra fazer a blusa, pra ela ficar escondidinha. A gente cola aqui as laterais do casaco, pra deixar ele abertinho aqui. Deixa eu passar mais cola aqui. E aí, tem a cordinha, né, do capuz. Eu não coloquei a corda aqui, porque esse capuz dela vai ser um capuz só de enfeite, tá? Mas se você quiser simular aqui, ó, a cordinha do capuz, deixa eu cortar essa ponta aqui. É só vir aqui dentro, ó, tá? Colar aqui dentro, ó. Colar assim que minha cola decidir sair, né? Eu colo. Isso aí. Ó, colei aqui dentro. A gente vai ver aqui quanto que a gente quer deixar aqui de cordinha desse capuz. Corta o excesso, se quiser dar um nozinho, dá um nozinho.
Ou então faz como a gente fez lá no tênis, né? Então, vou usar aqui um pouquinho de cola quente. E vem aqui, ó. E passo o dedo aqui, que ele vai ficar durinho no lugar. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu tô ficando apaixonada por essa personagem. Bota mais ficar aqui pra trás, né? Ficou assim, a coisa mais linda. Cortei. E vou fazer a mesma coisa aqui. E aí, agora, só vai ficar faltando colocar a cabecinha dela no lugar e terminar o cabelo, né? Agora sim, nós vamos colocar a cabeça no corpo e finalizar o cabelo dela. Ó, primeiro eu vou abrir o espaço aqui, onde eu vou introduzir o pescoço. E vou colocar aqui dentro, tá? Bastante cola. E aqui na parte de baixo do pescoço também. Vou colocar em pé aqui pra ver a posição correta. E aí, esse pescoço aqui, eu não vou passar o ponto invisível, não. Mas se vocês acharem necessário, tá? Vocês passem o ponto invisível. Eu não vou fazer o ponto invisível porque eu fiz aquela misturinha, né? De passar a cola. Aquela misturinha não, aquele truquezinho de passar a cola no pescoço pra deixar ele mais durinho. Porque ele é muito fininho e a cabeça, ele é maior, né? É bem grande e pesado. Outra dica que eu posso dar é sobre as perninhas dela também. As pernas dela são bem finas. Porém, se for para decoração, você pode colocar aqui um palito de churrasco, tá? Dentro, antes de encher, para ficar bem estruturado. Mas, eu não coloco. Mas o ideal é que você encha bem as perninhas dela, para ficar bem durinha, bem estruturado, tá? Por conta do peso da cabeça, do cabelo, senão a perninha dela vai ficar dobrando, tá? E aí, vocês podem passar aqui também a misturinha de cola com água, tá? Pra deixar essa perninha aqui bem durinha, estruturada, pra aguentar o peso da cabeça. Depois que eu colei aqui, ó, bem, tá? Essa pescoço e a parte da frente, tá? O queixo. Eu vou passar cola aqui. Puxa aqui, ó, o moletom pra baixo. E a gente vai colar essa parte do cabelo. E aí, como eu já havia falado pra vocês, a gente agora vai continuar com a colagem do cabelinho dela aqui, ó. Do mesmo jeito que a gente tava fazendo antes, tá? No mesmo sentido. Vou colar até o finalzinho da orelha aqui. E aí, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai finalizar ele aqui embaixo. Mais dois aqui nessa parte. E aí, vou pegar até a caneta aqui pra mostrar pra vocês. A gente não vai colar por aqui, não, tá? A gente vai imaginar uma linha aqui, ó. Pega a caneta e faz um risco aí. Imagina uma linha, tá vendo? Como eu risquei. E aí, a gente vai seguir essa linha colando o cabelo. Da mesma forma,
Ao contrário, tá? A quantidade de cabelo aqui que a gente, dessas tirinhas que a gente vai usar, eu não sei. Vai recortando aí e fazendo. Recorta, né, um tanto bastante. E vai colocando, né? Conforme for precisando, você vai recortando mais. Depois que eu finalizei, ó, toda a colagem do cabelo, toda a volta bonitinho, ó, tá? O que eu vou fazer? Eu vou jogar esse cabelo todo pra trás, arrumar aqui direitinho, tá? Eu venho puxando, ajeitando. E aí, é só amarrar esse cabelo aqui. Pra amarrar, eu tô usando aqui um pedacinho, um fiozinho de lã, tá? E eu vou amarrar aqui um rabinho de cavalo. Bem firme, tá? Não vai ser muito apertado não, mas deixei ele bem presinho aqui. Já amarrei aqui, ó, tá? O rabo de cavalo dela não é um rabo de cavalo aqui em cima, não, tá? É bem aqui no meio mesmo, tá? E agora a gente vai cortar, tá? Mais ou menos no meio das costas, por aí a gente vai tirar esse excesso. E deixar somente o necessário aqui. Se vocês quiserem cortar essa tira menor, tá? Pra não desperdiçar tanto feltro na hora de cortar, eu exagerei no tamanho, tá, gente? Ó, no comprimento, que eu usei a tira aqui, tá? Vocês coloquem um comprimento menor aí, pra quando finalizar, não ter esse tanto de... Claro que eu vou guardar, tá? Esse feltro aqui, caso precise, ó, dá pra fazer... Eu acho que dá até pra fazer outro cabelo pra ela aqui, tá? Então, eu acho que um pouquinho a mais que a metade desse comprimento que eu deixei pra vocês é suficiente pra fazer o cabelo dela. E aí, aqui, vocês podem deixar assim, como podem também, né? Se vocês quiserem, acerta as pontinhas aqui. Pode deixar só o cabelinho assim, como vocês podem, se quiserem, ó, ir colando um no outro aqui, pra deixar arrumadinho. Eu acho que eu vou deixar assim mesmo, tá? E aí, se não quiserem esse detalhe aqui aparecendo da lã que eu amarrei, pode fazer ou com a própria tira, que a gente cortou daqui, do excesso, ou pode colocar uma tira de outra cor pra, né, pra parecer uma xuxinha de cabelo. Vou usar a própria lã, o próprio feltro, né, que eu cortei. Vou esconder essa lã aqui que eu amarrei. Deixa o acabamento aqui pra parte de baixo. E temos a nossa Hailey. Olha que bonitinha, gente. Que ela ficou. Olha o casaquinho, todos os detalhes, fecheclé, a blusinha, esse tênis que eu amei, com as meias, ó. Uma graça, né? Desde já, agradeço a vocês que ficaram, né, no vídeo até o final. Não esqueçam, tá? De deixar aí o like de vocês, o comentário. E assim nós finalizamos mais um tema aqui no nosso ateliê, tá? Com a bonequinha da Hailey, a gente finaliza o tema divertidamente. Espero que vocês tenham gostado da experiência. O link de compra vai ficar na descrição do vídeo, tá? Dos moldes, para quem quiser adquirir os moldes e fazer também a sua turminha de divertidamente. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo com o próximo tema.